Muito bem, pessoal. Aqui mais um encontro na nossa disciplina de estrutura e análise das demonstrações contábeis. E hoje nós vamos falar sobre análise da liquidez, ou seja, os famosos indicadores de liquidez. Então vamos lá para o nosso arquivo. Bom, então nós vamos falar sobre a análise da liquidez, né, das demonstrações contábeis. Então, o nosso objetivo aqui, sobre a análise de liquidez, são apresentar os conceitos da análise da liquidez, apresentar as formas para cálculo dos indicadores, bem como a interpretação desses indicadores. Bem, em material anterior, material escrito, por exemplo, que foi postado para vocês, coloquei lá a definição, né, de que é a definição de uma análise de demonstrações contábeis. Então, aí eu vou repetir aqui a definição do José Pereira da Silva, em que ele fala, né, que a análise de demonstrações contábeis nada mais é do que o processo de decomposição de um todo em partes, né, visando o exame dessas partes para entendimento desse todo e aí identificar características ou possíveis anormalidades. Então, a gente diz, o que é o todo? O todo são as demonstrações contábeis, principalmente a demonstração de resultado e o balanço patrimonial. E aí a gente decompõe isso em parte, ou seja, a gente começa a analisar partes dessas demonstrações para entender o todo, tá bom? Então, no caso da análise da liquidez, estou colocando aqui o balanço da Bombril. Então, no caso da análise da liquidez, nós vamos utilizar apenas o balanço patrimonial e não vamos utilizar todo o balanço patrimonial, nós vamos utilizar partes do balanço patrimonial. Então, o que interessa para a análise da liquidez é o que está aqui, né, dentro desse retângulo que está em vermelho, desses dois retângulos. Então, no caso do ativo, interessa para nós, para a análise da liquidez, o ativo circulante e o realizável de longo prazo, que está dentro do ativo não circulante. O restante, os investimentos, imobilizado, o intangível, né, outros ativos aqui, não interessa, não entra, não faz parte dos dados para análise dos indicadores de liquidez. Do lado do passivo, interessa para nós, né, para análise, o passivo circulante e o passivo não circulante. Enquanto que patrimônio líquido não faz parte aí dos índices, não entra na análise da liquidez. Então, já observa aqui que aquilo que está na definição está acontecendo, ou seja, nós estamos pegando uma demonstração contábil apenas, que é o balanço patrimonial, entre todas as demonstrações, e do balanço patrimonial só vamos utilizar parte desse balanço, que é o ativo circulante e realizável de longo prazo, e no passivo, o passivo total, né, ou o passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, o que interessa para a análise da liquidez é o que está aqui dentro desses retângulos aqui, ou quadrado, que pode ser até que se dizer que tem um quadrado aqui, que é o que interessa para a análise da liquidez. Tudo bem? Bom, eu havia comentado, né, que no material anterior, que o que leva a empresa à sua insolvência, à sua falência, não é o prejuízo, não são prejuízos, e sim a falta de recurso. E eu tinha comentado sobre o balanço da Bombril, e eu havia dito que a Bombril tem um passivo a descoberto. Então, está aqui o balanço da Bombril. Esse balanço aqui é de 2019, 2018, 2019, não é tão distante assim, até mais recente. Eu havia comentado com vocês que a Bombril é uma empresa que vem dando prejuízo aí há mais de 15 anos. Então, a prova está aqui. Vamos observar aqui o patrimônio líquido da Bombril. Então, aqui está patrimônio líquido, entre parênteses, passivo a descoberto. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o patrimônio líquido da empresa ele é negativo. O saldo dele é devedor. Então, tanto é que ele está aqui entre parênteses, ó. Aqui, ó. O total do ativo é 646.822 milhões, porque o balanço está em milhares de reais.
Então, do outro lado, aqui tem que fechar com 646.822 milhões. Só que a dívida da Bombril, ela é maior do que o ativo, tá? Ela é maior do que o ativo. Dá uns 800, quase 900 milhões, tá? O total da dívida. Então, se eu pegar aqui 469, vou até somar aqui, ó. O balanço devia até somar, né? 469, 0,28, que é o total do ativo do passivo circulante, mais 462, 911. Então, a dívida total da Bombril é de 931 milhões e 939 mil, ou seja, 900 milhões, quase R$ 1 bilhão. E o ativo dela só soma 646. Então, em tese, se a Bombril vender todo o ativo dela pelos valores que aqui estão consignados nesse balanço, ela não conseguiria pagar a sua dívida. Então, por quê? Porque ela tem um prejuízo acumulado aqui, ó, de 1.258.286.000 reais, que é maior do que a soma do capital social mais as reservas. Então, por isso que dá um passivo a descoberta, ou seja, o patrimônio líquido da Bombril é negativo. Tá? É negativo. Isso aqui é um passivo a descoberto, tá? E nem por isso a Bombril faliu, a Bombril está falida, a Bombril está fechando as portas, não é nada disso. Ela continua aí operando no mercado com produtos de marca, líderes de mercado, inclusive. Então, não são os prejuízos, sim a falta de caixa, tá? Então, isso aqui é um exemplo para comprovar aquilo que eu tinha comentado aí em encontros anteriores, tá? Então, vamos lá, para o nosso conteúdo. Bom, então, os índices de liquidez, ou a análise da liquidez, né? O índice, né, nada mais é do que uma relação entre contas, né, ou grupo de contas, que consta das demonstrações contábeis, que busca evidenciar um aspecto ou outro, né, da situação econômica e financeira de uma empresa. No caso da análise de liquidez, ela é uma análise essencialmente financeira, ela não é econômica, ela é uma análise do aspecto financeiro, tá? Então, os índices de liquidez, eles são um meio, um instrumento que é utilizado na análise para mostrar a base da situação financeira da empresa. Aquilo que eu disse, é uma análise do aspecto financeiro, não do aspecto econômico, tá? E tem por objetivo avaliar quanto que a empresa tem de ativo, né? De ativo aí no caso, não é de ativo total, né? De ativo circulante e ativo não circulante, e realizável a longo prazo. Para cada um total de passivos. Aí, quando eu falo de passivos, eu estou falando de passivo total. Passivo circulante mais passivo não circulante. Então, ele serve para medir, né, a capacidade que a empresa tem, né, se ela tem ou não capacidade de quitar todos os seus débitos com terceiros, caso houvesse a descontinuidade do negócio, por exemplo, o fechamento da empresa por uma falência. Então, na verdade, às vezes as pessoas podem se assustar, né? Pode pegar uma empresa e calcular os índices de liquidez dela e esses índices vão estar tudo abaixo de 1, né? 0,80, 90, 80 e pouco, 70. E aí a pessoa vai falar, nossa, a empresa está falida. Não, não é isso, né? A verdadeira liquidez, nesse aspecto, ela não existe. Por quê? Porque o indicador está dizendo o seguinte, se a empresa parar as suas atividades, nesse momento, ela teria ou não condições de liquidar suas dívidas. É isso que está dizendo o índice. Porque, às vezes, a empresa pode ter um índice de liquidez bom, acima de 1, e não ter condições de pagar, por exemplo, a dívida. Por quê? Porque o dinheiro que está lá no ativo circulante está todo ele em estoque e em contas a receber. Se ela parasse naquele momento, né, assim, naquele momento, se ela tiver que pagar um fornecedor naquele momento, às vezes ela não tem recurso suficiente para pagar. E às vezes ela tem que recorrer no mercado, fazer um aporte de capital de giro junto a um banco para suprir o seu caixa e aí fazer frente ao pagamento da liquidez. Porque pode ter um descasamento entre prazo de recebimento e prazo de pagamento de fornecedores. Mesmo que ela tenha um índice de liquidez
é maior que 2, por exemplo, ela pode não ter, naquele momento, condições de estar pagando as dívidas. Então, não é isso que quer dizer o índice. Olha, está dizendo o seguinte: se a empresa parar nesse momento, ela tem ou não condições de liquidar suas dívidas. É isso que o índice está mostrando. Tá? Tem empresas que, dependendo do segmento, que característica, né, por característica desse segmento, os índices de liquidez são abaixo de 1. Abaixo de 1. É exemplo dessas empresas, né, de atacado, por exemplo, o Atacadão, Açaí, é, é, Forte, por exemplo, né, esses atacados, que tem mais por característica, até que mudou um pouco atualmente, a característica deles é muito mais voltada para venda à vista e comprar a prazo. Então, ele compra a prazo, no maior prazo possível, e vende à vista ou vende num prazo curto. E essas empresas têm, por característica, tendo em vista o volume, o alto volume, né, um volume bastante elevado da conta fornecedores, e, por outro lado, não ter no ativo circulante uma conta de clientes, né, de contas a receber, ela tem por característica ter uma liquidez abaixo de 1. Tá? Abaixo de 1. Nem por isso uma empresa que está em dificuldade financeira, porque é uma característica do segmento. Então, tem que olhar também característica de segmento e também comparar a empresa com o segmento a qual ela faz parte. E além de olhar, no mínimo, 3 períodos para ver a tendência dos índices. Tá? Então, a liquidez não é isso. Assim, olha, a empresa está falida porque o índice é abaixo de 1. Não, não é isso. Tem um conjunto de situações, de indicadores que serve, ou tem indicador específico para indicar se a empresa está ou não na situação de insolvência, que são os indicadores de insolvência, que é um assunto que a gente vai ver mais adiante. Tá bom? Bom, a função desses indicadores aí depende um pouco do ponto de vista de alguns pesquisadores. Por exemplo, o José Carlos Marion, ele diz que é para avaliar a capacidade de pagamento da empresa, ou seja, se ela tem condições de saldar os seus compromissos. Mas volto a frisar, se a empresa parar a sua continuidade, ou seja, se ela entrar em descontinuidade. Porque, na verdade, uma empresa ela é dinâmica, ela tem um índice de liquidez abaixo de 1, mas ela está comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo e pagando. E isso não quer dizer problema, né? Apenas o índice indica isso. É preciso ver também, comparar essa empresa com padrões de mercado, né, do segmento que ela atua e também com seus concorrentes. Matarazzo, por sua vez, né, ele vem aqui dizer, né, justamente o que eu estou falando, né, as pessoas confundem índice de liquidez com capacidade de pagamento das empresas. Não é exatamente o que eu estou dizendo. Não são índices extraídos do fluxo de caixa, então não tem nada a ver com o fluxo de dinheiro, é apenas do fluxo de recursos financeiros, que são dinheiro, estoques e valores a receber. Ele procura medir, né, a solidez, né, da situação financeira da empresa através da comparação entre o ativo circulante e as suas dívidas, né? Então, e aí a gente avalia essa capacidade de pagar, essa capacidade de solvência da empresa no curto e longo prazo, né? Ou também no prazo imediato, aí são de acordo com os indicadores. Então, a liquidez, o índice de liquidez, ele procura medir a capacidade que a empresa teria ou não de honrar com seus compromissos, caso ela entrasse ali numa descontinuidade. Mas como a empresa, a gente espera que ela viva, né, por tempo indeterminado, não é isso que a gente está discutindo aqui, tá? Bom, para cálculo dos índices de liquidez, nós temos, então, os indicadores, né? Então, a gente tem o indicador de liquidez corrente, o indicador de liquidez seca, o indicador de liquidez geral e o indicador de liquidez imediata. Como é que se calcula isso? Ora, o liquidez corrente, ele mede uma liquidez de curto prazo. A gente toma aqui o ativo circulante, o total do ativo circulante, e divide pelo total do passivo circulante. A gente vai encontrar um número aqui na frente. Então, o dado encontrado, né, se for, por exemplo, 1,20, então isso quer dizer que a empresa tem 1,20 de ativo circulante para cada um de passivo circulante. Então, sempre leve em consideração aqui no passivo, no caso do passivo aqui, sempre 1, é igual a 1. Aqui em cima é o valor encontrado. Encontrei 0,80. Então, ela tem 80 centavos de ativo circulante para cada um de passivo circulante. Tá?
como ativo circulante e passivo circulante são grupos de contas de curto prazo, então é uma liquidez de curto prazo, tá? A liquidez seca, ela é um índice um pouco mais rigoroso, mais restrito, né? Porque eu vou pegar o ativo circulante e vou excluir desse ativo circulante os estoques e também despesas antecipadas, né? E dividido pelo passivo circulante. Então, aqui eu quero saber se a empresa tem condições de pagar ou não o passivo, sem contar com a venda dos estoques. Por quê? Porque o estoque é um item que demora mais a ser vendido, ser convertido em moeda. Primeiro eu converto ele em títulos a receber, para depois ele ser convertido em caixa. Né? Então, e o estoque, enquanto ele está lá disponível nas prateleiras para ser vendido, ele sofre alguns riscos, ele está sujeito a alguns riscos. Né? Por exemplo, risco de deterioro, de perecimento, dependendo do tipo de estoque, de perecimento, também risco de roubo e furto, né? Pode acontecer. Também risco de questões mais climatológicas, por exemplo, vendaval, né? E destelhar, por exemplo, o armazém, a empresa, e depois vem chuva de granizo, aí acabou o estoque, né? Enchente, inundação, coisa dessa natureza. Então, sempre existe um risco, né, em cima dos estoques. Então, eu quero saber se a empresa tem ou não condições de liquidar aí os seus compromissos sem depender da venda do estoque. E aí a gente tem pontos de vista diferentes entre os autores da forma como se calcula a liquidez. Isso é abordado no texto que eu já disponibilizei. Então, aqui esse índice é um pouco mais rigoroso, porque ele está excluindo os estoques e também as despesas antecipadas, né? Por quê? Despesas antecipadas são valores que já foram pagos e no futuro esses valores não serão mais convertidos em moeda. Tá? O estoque pode ser convertido em moeda, mas despesas antecipadas não. Então, se você fizer uma despesa antecipada, um juro pago antecipadamente, ou, por exemplo, um adiantamento a funcionários, por exemplo, você não vai pegar aquele dinheiro de volta, você vai só descontar isso do salário dele, né? Não vai entrar dinheiro. Né? Então, são essas contas. Então, é um índice mais rigoroso. Tem autor que simplesmente pega o ativo circulante e exclui o estoque e faz o cálculo. Tá? Mas sobre isso está mais bem explicado no texto. Então, isso aqui é uma liquidez mais, né, é chamado teste ácido, né, é um teste mais rigoroso, é um índice mais rigoroso, tá? Aqui é a liquidez geral. Então, a liquidez geral, a gente vai pegar o ativo circulante mais o realizável de longo prazo e dividir pelo passivo total. Então, passivo total, passivo circulante e passivo não circulante. Isso aqui já mede uma liquidez de longo prazo, tá? Então, por que o realizável é longo prazo e o passivo não circulante é longo prazo? Então, é a gente que vai fazer essa análise. A mesma coisa, encontrou 1,50 aqui, é 1,50 de ativo circulante, mais realizável a longo prazo, para cada um de passivo total, circulante e não circulante. A interpretação é a mesma, tá? E tem esse índice, que não é um índice muito utilizado, mas, assim, não tem muita expressão, porque é um índice que sempre vai dar um indicador muito baixo, mas ele quer mostrar, né, a capacidade que a empresa tem de liquidar aí as suas dívidas sem recorrer a nenhum outro recurso externo, né, usando apenas a sua disponibilidade de recursos, ou seja, o dinheiro que está mais em mão, que é o caixa, né, aplicações financeiras e caixa equivalente de caixa. Né? Então, é isso que ele quer saber. É a liquidez imediata, ou seja, quanto que eu tenho de dinheiro agora para pagar minha dívida? Consigo ou não consigo pagar? Aí é dessa forma que se faz o cálculo. Vamos para frente. Para cada índice, né, a gente tem que considerar o cálculo, que são umas fórmulas, a interpretação que eu já comentei, e o conceito, né, que a gente já também comentou aqui, tá? Mas vamos reforçar isso. Então, no caso da liquidez corrente, o cálculo é dado por essa equação, que é liquidez corrente é igual ao ativo circulante dividido pelo passivo circulante, né? Em termos de conceito, né, a gente espera que ele é superior a 1, ele é positivo, ou seja, é um índice favorável para a empresa, no geral, né? Mas e conceituar isso, assim, olhar o índice isoladamente, né, é um pouco incorrer um pouco um pouco prematuro tirar essa conclusão. Precisa a gente também levar em consideração
outras questões, né? Então, são parâmetros relacionados à atividade da empresa. O índice é 1, a atividade da empresa é X. Tá, é um bom índice? 1 ou 1,10? É um bom índice. Mas se as demais empresas do meu segmento, né, que são empresas que têm a mesma atividade, o mesmo ramo de atividade, na média geral dessas empresas, o índice é 2, eu já não estou tão bem assim. Ou o índice é 3, eu não estou tão bem. Então, eu preciso calcular o índice e depois comparar esse índice com uma referência. E, geralmente tem os índices padrão ou os índices setoriais que são utilizados para fazer essas comparações. E também, como eu faço análise, sempre eu aqui já comentei, a gente tem que sempre fazer análise considerando três períodos, a gente tem que olhar também a tendência do índice, ou seja, no período X, o índice é 1, no período X1, o índice é 1,5, no período X2, o índice é 1,80, ou seja, a tendência do índice o índice é favorável e está em ascensão, está em crescimento. Por quê? Porque esses índices, ele tem por condição que quanto maior o índice, melhor a situação da empresa, tá? Então, quanto maior o índice de liquidez, melhor a situação da empresa, tá? Então, eu tenho que olhar essas questões. Também eu tenho que dar uma olhada, criticar o meu ativo circulante, né? O índice é bom, mas será que a qualidade desse ativo circulante também é uma qualidade boa? Aquilo que eu já comentei, sempre olhar e questionar as contas do balanço. A interpretação. Para cada um do passivo circulante, quanto que a empresa possui, né? Ou seja, quanto que a empresa possui de ativos circulantes para cada um de passivo circulante. Então, o valor encontrado aqui é o que representa o que ela tem de ativo circulante para cada um de passivo circulante, tá bom? Então, como a gente disse, ela analisa a situação financeira no curto prazo. Então, a liquidez corrente, ela tem essa função, analisar a situação financeira da empresa no curto prazo. Bom, aqui a gente reproduziu aqui um balanço da Kepler Weber, né, que é uma empresa uma indústria, né, que produz esses silos, né, para graneleiros, né, para armazéns de grãos, né, eles produzem esse material e montam esses silos. Não sei se ainda tem aqui em Campo Grande uma unidade, tinha ou tem uma unidade da Kepler Weber lá no Brasil, né, que eles tinham montado uma unidade aqui, mas eu não sei se está ainda funcionando, tendo em vista aí que a Kepler Weber andou aí nesse período aí de 2017, por aí, 2015, estava em uma certa dificuldade, né, dificuldade financeira. Então, não sei se ela reativou a unidade dela ou não, ela tinha fechado por um tempo. Então, aqui tem o balanço de 2015, 16, 17, né? 15, 16, 17, nós temos aqui o ativo, é só o que interessa para nós, aquilo que eu disse, né? Então, o circulante aí o não circulante não realizava a longo prazo. E o passivo não circulante. Ou seja, aquilo que não interessa não está aqui, tipo o imobilizado, investimentos, intangível e o patrimônio líquido não está aqui demonstrado. Então, nós temos os valores aqui, então vamos verificar aí os cálculos da liquidez corrente da Kepler Weber, né? Então, nós temos 2015 aqui, o índice fechou em 1,63, está dizendo o seguinte, que em 2015 ela tinha R$ 1,63 para cada R$ 1 de passivo circulante. 2016, isso caiu para 1,52, 2017 caiu para 1,34. Então, assim, olhando o horizonte de tempo, o índice está decrescente. Ainda são índices favoráveis, porque estão acima de 1, ou seja, está indicando que ela teria condições de pagar os seus passivos caso entrasse em descontinuidade, o passivo de curto prazo, né, o passivo circulante. Então, você observa a tendência do índice, né? Observa a tendência do índice. Então, aqui ela tinha um excesso aqui de 34 centavos, 52 centavos, 63 centavos, né? Bom, então é isso que a interpretação que você faria do índice. Olha, a empresa apresenta indicadores de liquidez corrente, ou seja, a capacidade, né, ou não de liquidar os seus compromissos de curto prazo, né, e apresentou um índice de 1,63 em 2015, que indica que ela dispunha de R$ 1,63
de ativo circulante para cada um de passivo circulante, enquanto que em 2016 o índice caiu para 1,52 mas ainda é favorável, pois tem R$ 1,52 para cada um de passivo circulante. E em 2017 caiu para 1,34, mas ainda também é positivo, tendo em vista que ela tem R$ 1,34 para cada um de passivo circulante. Entretanto, a empresa apresenta um índice numa forma decrescente, que pode, se manter essa tendência, ela poderá, num futuro próximo, começar a apresentar dificuldades de liquidar seus compromissos. Então, seria uma interpretação aí do índice, da forma de você fazer um relatório. Logicamente que relatório é muito pessoal, cada um vai escrever de acordo com o seu estilo, tá bom? Aqui está, né, a gente apresenta aqui um dado da economia brasileira nesse período, que a economia também estava em queda, então isso justifica também, talvez, aí, a dificuldade da empresa em relação né, ao seu desempenho no mercado, porque ela estava realmente numa situação de dificuldade, acho que entrou até em recuperação judicial. Mas também tem um cenário econômico, né, que não era favorável nesse período aí de 2017, 2018. Olha aqui, ó, economia, PIB em queda, né, 2014 até 2018. Aqui começa a crescer, mas está em queda. Então, isso também pode ser analisado, olhado na hora da análise, aquilo que a gente fala, olha, além de você fazer análise, tem que olhar também, né, o cenário da economia. Então, o cenário da economia que não era favorável. Então, isso você pode usar também no seu relatório para argumentar aí a questão dos índices da empresa. Então, alguns aspectos que cabe ressaltar aí em relação à liquidez corrente, né? O índice não revela a qualidade dos índices do ativo circulante. Aquilo que eu disse, precisa dar uma olhada, né, na questão do estoque, né? A qualidade dos estoques, se não é um estoque superavaliado, ou se esses estoques são obsoletos, se existe muito valor em despesas antecipadas, isso é uma preocupação, porque você estaria contando com aquele valor, mas que ele não será convertido em moeda. A questão da qualidade da conta cliente, se lá não tem muitos valores vencidos, que deveriam já ter sido baixados, valores que já estão lá há algum tempo vencidos e a empresa não baixou. Se ela faz ou não provisão para aquela liquidação duvidosa. Então, aquilo que a gente recomendou no texto, isso tem que ser olhado realmente. Não revela o sincronismo entre pagamento e recebimento. Aquilo que eu falei, os prazos, às vezes, estão descasados, ou seja, eu vendo com 60 dias e pago o fornecedor com 30 dias. Então, eu tenho um descasamento de prazo aí. O ideal seria a empresa comprar com 90 dias e vender com 30 dias ou vender à vista. Aí eu teria mais folga financeira. Então, também não revela isso. Quem vai mostrar isso são os indicadores de prazos médios. A questão dos estoques, né? A que valor estão, né, esses estoques, se está valor de mercado ou valor de custo, né? A empresa pode manipular, né, o índice de liquidez corrente, aquilo que eu também comento no texto, ou seja, manipulação do índice, né? Pode manipular o índice, né, de várias formas. Essa manipulação, não estou dizendo que é fraude, né? São manipulações legais que a empresa pode fazer para melhorar o índice, né? Então, isso também está comentado no texto. Reclassificar as contas do ativo circulante, caso necessário, para não haver distorção do índice. Então, às vezes, você identificar o valor que não poderia estar no circulante, deveria estar no realizável a longo prazo, aí você tem que fazer essas mudanças. Então, são todas aquelas recomendações que já foram abordadas no texto que foi disponibilizado. Então, aqui tem um exemplo de uma empresa de ônibus, em comparação com uma empresa de outro setor. Liquidez corrente era 86. Geralmente, empresas de transporte não têm estoque. Pode até ter estoque, né? Mas seria não um estoque para venda, pode ter estoque de peça de reposição. Uma companhia aérea, por que tem estoque? Olha, tem estoque de peça para manutenção. Uma empresa que distribui energia elétrica, ou que gera energia elétrica, ou que faz transmissão de energia elétrica. Ela não tem estoque para venda, ela tem estoque de material para manutenção. Tá? Então, geralmente, o estoque é baixo. Em 0,86 não quer dizer que ela não pode pagar os compromissos, porque, geralmente, né, dinheiro entra todo dia.
no caixa da empresa. Hoje até que aceita cartão de crédito, mas tinha uma época que era tudo no dinheiro, né? Você pagava antes de embarcar no ônibus. Então, era uma empresa que tinha uma entrada de caixa, assim, vendia só à vista, né? Então, a gente pode falar que é uma empresa ruim, um índice ruim, 0,86. Por quê? Devido à característica dessas empresas, tá bom? Então, é preciso olhar com certo, tem que ter um olhar um pouco diferenciado, não ser um olhar muito crítico, olhar friamente apenas o índice. Precisa entender também a atividade do qual a empresa faz parte. Liquidez seca, né? Então, a liquidez seca é um índice que um pouco mais restrito, né? Mais difícil, é o chamado de teste ácido, né? Então, eu vou considerar aí do ativo circulante, eu vou excluir estoque, despesas antecipadas e dividir pelo passivo circulante. O que eu encontrar aqui é o que eu tenho de ativo circulante menos estoque, menos despesa antecipada para cada um de de passivo circulante. Então, é isso que está aqui, ó. Para cada um do passivo circulante, quanto que a empresa tem de ativo circulante para saldar essa dívida, sem contar com o valor dos estoques com despesa antecipada. Quanto maior os índices de liquidez, melhor a situação da empresa. Superior a 1, ótimo, né? Mais abaixo de 1, também não implica numa situação financeira ruim. Tá? Olha, não teria condições, ou seja, para liquidar as dívidas, né, se o índice for menor que 1, ela necessita da venda dos estoques. Tá? Supermercado vende sempre à vista e tem um valor de estoque muito alto. Tá? E, por outro lado, só compra a prazo. Né? Não é que vende só à vista, né? Vende a prazo também, mas ali no prazo do cartão, 30 dias, né? Sei lá, o prazo do cartão, tá? Que ele tem com a administradora. Mas ele compra só a prazo, né? Então, às vezes o índice é baixo por essa natureza, tá? Por isso eu tenho que utilizar, né, de índice padrão para comparar com as demais supermercados, empresas de supermercado, para ver qual é a média ou mediana desse índice de todas essas empresas e também dar uma olhada aí no prazo médio de estoques, né? Analisa a situação financeira no curto prazo também, né? No curto prazo. Aqui pegando, então, aquele balanço da Kepler Weber, aqui deu uma situação bastante favorável, 1,13, 1,20, só que em 2017 ela praticamente já depende um pouco da venda dos estoques para saldar os compromissos. 2015 2016 ela não dependia da venda dos estoques para liquidar os seus compromissos. Né? Então, ter cuidado com manipulação do índice, né? Ao retirar estoques e despesa antecipada, né? Ou seja, é isso que tem que olhar. Liquidez seca, né? A empresa, né? Ele parte da ideia que esses investimentos, né, que tem no ativo circulante, eles possuem risco diferente. E é verdade, né? O risco que você tem de um valor em caixa é diferente do risco que você tem na conta cliente e também diferente do risco de cliente com relação ao estoque, né? Clientes, você tem o risco de inadimplência. Estoque, você tem várias coisas que podem acontecer. Perecimento dos estoques por questão de guarda de forma inadequada, por exemplo, armazenagem inadequada, ou de falha de equipamento, né? Você tem um estoque que depende de resfriamento. Se der um problema de faltar energia por vários dias, você pode perder todo o seu estoque. Ou se der pane no equipamento, você pode também perder seu estoque. Você também pode ser em função de um descuido de um funcionário, como se diz, não ligar o equipamento e ficar desligado aí por, sei lá, um final de semana e quando chegar na segunda-feira está tudo estragado. Além de você ter problema de furto, roubo, né? Você imaginar que no supermercado não tem furto? Eu acho que tem, né? Furto de mercadoria. Você também tem risco de roubo, o cara chegar e invadir seu estabelecimento armado e pegar teu estoque, né? O cara manda um caminhão de carne, por exemplo, uma carga para tal lugar, o caminhão é assaltado na estrada, some o caminhão, o motorista e mercadoria e tudo. Então, tudo isso é risco. Né? Questão de problemas temporais, né? de vendaval, granizo,
enchente, inundação, tudo pode colocar seu estoque a perder. Tá? Incêndio, por exemplo. Então, corre esse risco. Também ele fica obsoleto, dependendo do tipo de estoque, se demora a vender, ele pode ficar obsoleto. Tá? Então, tudo isso são riscos diferentes que estão embutidos dentro de um ativo circulante. Despesa antecipada apresenta liquidez zero, porque despesa antecipada nunca vai virar dinheiro. Você já pagou aquilo, o dinheiro já saiu. Você só vai compensar aquilo, jogar na despesa durante aí o período de regime de competência. O outro indicador é a liquidez geral, né? Então, isso aqui calcula uma situação financeira de longo prazo. A fórmula de cálculo é essa: ativo circulante mais realizável de longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante, que é o passivo total ou o total das exigibilidades. São todos conceitos, tá? Geralmente se espera que seja superior que 1, se é superior que 1 é favorável, é positivo, é bom, né? E a interpretação é a mesma, né? O índice encontrado aqui é quanto que a empresa possui de ativo circulante mais realizável para cada um de passivo total. Se a gente analisar o realizável a longo prazo, ele tem a mesma característica do ativo circulante. São valores que estão lá para serem recebidos, convertidos em moeda, porém, num prazo maior do que o circulante, acima de 12 meses, né? Acima de um ano. Então, a natureza ela é muito semelhante ao ativo circulante, só que em prazos diferentes. Então, a interpretação é essa, e aí já é uma análise, porque já envolve os grupos de contas de longo prazo dentro do ativo e do passivo. Tá? Analisando, então, a Klepper-Weber, né, 2015 era favorável, 1,62, 1,60, 1,54. Porém, os índices, né, os índices calculados até agora, o corrente seca e geral, apresenta sempre uma queda nos indicadores, ou seja, ao longo de 3 anos, os indicadores estão numa linha descendente. E se ele continuar nessa linha descendente, vai chegar num momento que a liquidez pode ficar comprometida em indicadores aí abaixo de 1. Isso não é muito bom para a empresa. A tendência aqui não é olhada aqui com um aspecto muito, muito favorável, é muito desfavorável essa tendência, né? Então, é isso que o índice está revelando. Então, a empresa consegue pagar todas as suas dívidas aí, nos 3 períodos analisados. E aí, por último, tem esse liquidez imediata, que é aquilo que eu disse, não é um índice muito utilizado, tendo em vista que sempre dá um índice muito baixo, mas quer demonstrar se a empresa tem, né, vamos dizer assim, bala na agulha, né, vamos assim dizer, para pagar suas dívidas, sem depender de receber de cliente, de vender estoques. Então, ou seja, aquilo que ela tem em dinheiro disponível, se dá para pagar a dívida ou não. Tá? Lógico, se for maior que 1, ótimo, a empresa está numa excelente situação. Tá? Mas, geralmente, a gente não encontra muita empresa por aí com índice muito bom aqui, não. Sempre é índice baixo. Por isso que tem que ser comparado com o padrão, né? Se o padrão do segmento é esse, é baixo mesmo, acabou. Tá? Não tem o que fazer, tá bom? É isso que o índice demonstra. Analisando aqui a Kepler-Weber, então ela tem 4 centavos, 10 centavos, 6 centavos, ou seja, é baixíssimo o índice, ou seja, praticamente ela paga muito pouco da sua dívida, né? Contando aí com o equivalente de caixa. Ela tem 14 aqui para 226 aqui, né? Então, você tem uma ideia da disparidade. Então, realmente, é um índice muito baixo, né? Muito baixo. Bom, observações, né? Nunca analisar os índices isoladamente, você tem que analisar o conjunto de índices, analisar os índices em uma série de anos, aquilo que eu disse, no mínimo 3 anos, você faz análise sempre comparando 3 anos, e comparar os índices encontrados com referenciais, que são os padrões do segmento. Cada segmento existe, por exemplo, a Economática, o Serasa, eles têm esses números, né? Esses índices setoriais, índices padrão que a gente chama, né? Logicamente, para ter acesso a isso tem um custo, né? Então, se a empresa quiser ter acesso, ela teria que comprar. Ou se a empresa ela é filiada a um sindicato muito forte, a um
um órgão representativo do ramo de atividade muito forte, às vezes esse órgão, eles fazem isso porque eles congregam aí praticamente todo o mercado, ou as principais empresas do mercado, eles têm condições aí de fazer, de elaborar esses índices e fornecer para as empresas, para cada uma ter, por exemplo, uma orientação para saber se elas estão ou não de acordo com o segmento. Né? Eu me recordo de um trabalho que eu fiz para uma empresa aqui em Campo Grande, uma concessionária de veículos, e que a Associação das Empresas lá de Veículos, tá, daquela marca, tinha o padrão do mercado. E aí a gente usou isso para comparar aí os índices da empresa com o referencial do segmento. Isso ajudou bastante na análise. Então, precisa fazer isso, tá? Sempre comparar com o padrão. Estou deixando aqui um link aqui para que vocês depois assistam esse vídeo. É só clicar aqui que o vídeo vai abrir aqui mesmo, não precisa sair da apresentação, simplesmente assistir o vídeo, que tem mais informações, que acho que agrega aquilo que a gente está apresentando aqui para vocês. E era isso que tinha para apresentar sobre a análise da liquidez. Não é um assunto muito extenso, mas é importante essa análise, ela tem lá a sua importância. Então, era isso que eu tinha que apresentar para vocês.